Tudo bem, Efraim? Tente novamente aí agora. Vamos ver. O que está escrito ali? Audio host. Eu também não, participantes. Esse. Aqui? Pronto. Fecha. Pode tirar. Você dá bronca e depois continua sentindo. Efraim? Aqui tá dando que a sua tela tá preta. Tá. Clica aqui em cima no bloco. Só um minuto, deixa eu ver uma coisa aqui. Aí, que página que tá? Pra você. Em qual página você está, Efraim? Efraim, tá me escutando? O seu microfone tá mudo. Pronto, fala. Sim, tá 41, página 41. Tá bom, só um minuto. Algum problema aí ou aqui? Vou fechar e entrar novamente, então. Não, eu vou colocar a página por aqui, a aula por aqui. Eu vou abrir. Vamos tentar de novo. Não deu certo de novo? Só um minuto. Eu vou tentar abrir a página aqui. Página 41? 41. Tá, só um minuto. 5. 41. Sabe compartilhar, né? Não. Se estiver na tela, você vai aparecer, tá? Concentrado. Maximiza aqui. Mas só que estiver desse lado. Só que tiver desse lado aí. Yes. É isso. Todos conseguem ver? Esse é o zoom, quando ele tá falando com extensão. Todos conseguem ver a aula? Acredito que agora sim. Sim? Ok. Bom, a gente parou no verbo linsoa. A gente terminou ele aqui até essa linha. E agora a gente vai dar continuidade aí no pronome pessoal, abaixo da linha, no pronome pessoal, que é ani, ata, at, hu, hi, anachnu, atem, aten, hen e hen. Eu acredito que todos já têm de cabeça esses pronomes pessoais, porque tudo no hebraico é referente a esses pronomes pessoais. E agora, Raul, pode subir um pouco
Sim, obrigado. Aqui a gente vê aqui que vai ser feita uma pergunta aqui nessa lição e a resposta que o pronome é correto de ser colocado. A gente vê aqui que o número 1, o exemplo que a gente tem aqui. Dani Eifo Atagar. É uma pergunta que foi feita para Dani diretamente para ele. Dani Eifo Atagar. Então a pergunta foi para Atá, para a segunda pessoa do singular do pronome pessoal. Eifo Atagar. E aí, no caso, Dani responde. O que Dani responde? Ani gar be Irushalai. Ani gar be Irushalai. Aqui no número 2, agora quem sabe me falar? Aqui, quem sabe me falar a resposta correta? Número 2, Hana Eifoat Lomedet. Que pronome pessoal eu devo colocar aqui? Qual é a resposta correta? Ani. Ani Lomedet ba Universita. Muito bem, Ani. Essa é a resposta correta. Ani. Por que Ani? Porque a pergunta foi feita diretamente para esse pronome aqui, at. E at, quando é pergunta para at, significa você ou tu, depende da parte do Brasil, utiliza tu ou você. Quando você faz uma pergunta diretamente para uma pessoa, para ata ou para at, a pessoa naturalmente vai responder eu. Então, aqui no caso, Ani Lomedet ba Universita. O número 3, Eifoiossi Oved. Agora, qual que é o pronome que deve ser colocado aqui? Anarno, hu, atem. Qual seria o pronome correto aqui no número 3? Hu. Hu, muito bem. Meus parabéns. Hu. Por que Hu? Porque foi perguntado de uma pessoa, de uma terceira pessoa. Eifo Iossi Oved. Não foi uma pergunta direcionada à pessoa que estava sendo feita a pergunta. A pergunta é de uma terceira pessoa. Eifo Iossi Oved. Aí a resposta, ou o nome próprio da pessoa, ou, no caso, o pronome. E o pronome, como o exercício agora é de colocar os pronomes, então aqui, hu, oved, ba, bank. Hu, oved, ba, bank. Muito bem. O número 4, a gente vê aqui, Haverim, le'am, atem, rohim. Haverim, le'am, atem, rohim. É feita uma pergunta aí para essas pessoas, para Haverim. Qual é a resposta aqui? Qual é o pronome agora? É atá, é at, é hu, é hem? Anarno. Anarno, muito bem, anarno. Por que anarno? Porque foi feita essa pergunta diretamente para as pessoas aqui no plural, para vocês, aqui no caso, vocês no masculino, e foi feita essa pergunta no plural, as pessoas diretamente, foi feita essa pergunta, e essas pessoas respondem o quê? Anarno, rohim, habait. Nós vamos para casa, nós caminhamos para casa. Agora, o número 5. Eifo, Hana, Vedani, Yoshvim. Eifo, Hana, Vedani e Yoshvim. Onde Hana e Dani sentam? Aí a resposta é Anarno? É Ani? Ham. Qual é a resposta? Ham. Hem. Muito bem, hem. 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 Aqui no caso aqui, hem.
o rei e o men Sophie, porque é plural. No caso, é uma moça e um rapaz, então é plural masculino. Então aqui no caso aqui, hem, yoshvim, bamisada. Eles sentam no restaurante, bamisada. E por que hem? Porque foi feita a pergunta de terceiras pessoas, sobre terceiras pessoas, e não diretamente para as pessoas. Foi feita essa pergunta Eifo Hana Vedani Yoshvin. Agora, número 6. Muito bem, número 6. Haverim Ma'atem Osim. Haverim Ma'atem Osim. Amigos, o que vocês fazem? Essa pergunta. Aí, qual é a resposta? Anarno. Anarno, muito bem. Anarno. Anarno londim. Anarno londim. Então, por que anarno? Porque foi feita uma pergunta aqui, ó, diretamente para as pessoas aqui. Atem. Atem significa vocês. Então, amigos, onde vocês, o que vocês, no caso, amigos, o que vocês fazem? O que vocês fazem? Nós estudamos. Anarno londim. Muito bem. Número 7, Banot. Ma'aten Ochlot. Banot, Ma'aten Ochlot. Qual é o pronome aí no caso agora? amigo. Banot. Ma'aten Ochlot. Filhas, no caso aqui, mas também é usado meninas. Banot também é usado para meninas, mas o literal da palavra banot é filhas. Filhas, o que vocês, femininos aqui, porque só é direcionado a mulheres, aqui a ten, com nun sofi, orlot, aqui o verbo conjugado no presente do presente do plural feminino. Banot ma'aten orlot. Qual é a resposta? Que pronome? Anarno? Anarno, muito bem. Quem respondeu Anarno, meus parabéns novamente. Corra Kavod. Anarno, por que Anarno? Porque Aten, foi feita aqui Aten, foi feita uma pergunta diretamente para as pessoas aqui. Então, elas responderam, nós comemos glida, nós comemos sorvete. O número 8 aqui, agora, Esther, le'am at holechet. Esther, le'am at holechet. Esther, para onde você vai? Para onde você caminha? Se direciona? Para onde você vai? Para onde você caminha? Esther. Le'am at. O pronome aqui é at. E qual é a resposta? Ani. Ani. Muito bem. Ani. Holechet lakita. Ani. Holechet lakita. Eu vou para classe. Número 9. Eifo Dani Veiosse Garim. Eifo
Dani, ve, ios, garim. Eifo, onde Dani e Iossi moram. Qual é a resposta? Quem sabe dizer? Ham. Ham, muito bem. Por que Ham? Quem sabe me dizer por que Ham? Ham, aqui o rei, a letra rei e o mem. Letra rei e o mem. É Que é plural. Dan. Plural masculino. Plural masculino, porque aqui são dois homens. Dani, aqui no caso, é homem. E Ios também é homem. E também outro detalhe, é porque aqui foi a pergunta foi feita para terceiras pessoas, sobre terceiras pessoas. Então, quando a pergunta é feita sobre terceiras pessoas, a pessoa responde eles ou elas. Então, qual é a resposta? A resposta é Hem, Garim, Betel Aviv. Hem, Garim, Betel Aviv. Eles moram em Tel Aviv. Agora, o número 10. Mahana. Moré, Sim. eu não tô vendo a página. É o Raul que está mandando aqui a visualização, porque o meu computador eu acho que não está transmitindo a mensagem. Mas eu acredito que está aparecendo para todo mundo. Não está aparecendo para todo mundo? Quem não consegue ver a página, por favor? Não está aparecendo aí para você? Não, é o Arnaldo. Só um minuto, eu vou dar uma olhada aqui. Mas é muito interessante, muito gratificante aí que eu vejo que vocês estão aprendendo, eu vejo que vocês estão percebendo aí a questão dos verbos e dos pronomes, no caso aí nos pronomes pessoais. Porque o segredo de se conversar o hebraico, de se desenvolver no hebraico, é a questão do uso dos pronomes pessoais. Porque, principalmente, não só no tempo presente, mas na questão do tempo passado, os avar, que a gente vai entrar nesses estudos também mais para frente, que é a questão do tempo passado, cada verbo é conjugado para uma pessoa, diferentemente. Então, sim. Voltou aqui a página. Ah, voltou. Muito bem. Então, a questão dos pronomes pessoais é importantíssimo. A pessoa ela só vai ter sucesso em uma conversação em hebraico se ela saber Não diferenciar. consigo ver participar do grupo. Não consigo participar mandando mensagem ao grupo. Quem que está falando aí? Eliardo, é isso? Isso, não consigo. Você não consegue mandar mensagem escrita ou mensagem falada? Mensagem escrita. Hoje a internet aí nos deixou na mão em várias partes. Aí está acontecendo algum problema. Mas então, como eu estava dizendo, isso é fundamental, a pessoa estar sabendo aí trabalhar os pronomes. E pelo que eu vejo aí, a gente tem estudado e vocês estão evoluindo, e eu estou vendo aí que vocês estão sabendo diferenciar os pronomes. Isso é fundamental, porque uma das maiores dificuldades das pessoas que começam a estudar o hebraico é saber diferenciar aí o pronome ani, atá, at, principalmente que o hebraico tem mais variação do que no português. No português é mais simples nessa questão. Agora o hebraico ele é direcionado, principalmente no tempo passado, zimam, avar, cada verbo é conjugado segundo o pronome quando passa para o passado, e para o futuro também. O tempo presente é o mais simples, e é o que a gente está estudando agora, que sempre se deve se iniciar pelo tempo presente.
Agora espero que todos já estejam com seus problemas resolvidos para a gente estar seguindo. Só uma coisa aqui. Quem é que não estava conseguindo? Eliardo? É isso que não estava conseguindo na mensagem? Sim, Eliardo. Sim, Eliardo. Eliardo, todo mundo aqui está visualizando as mensagens que você está mandando. A gente consegue ver. Você está conseguindo ver aqui no canto da tela as mensagens? Responde por voz, por favor. Ou por mensagem também, que a gente consegue ver. Eu estou vendo a mensagem dele que ele escreveu. Eu acho que pode dar seguimento, Moura. Então a gente parou aqui no número 9. Agora o número 10. O número 10, a última. Mahana Vester Londot. Mahana Vester Londot. Alguém sabe me dizer aí qual é o pronome? Muito bem aí, quem respondeu aí por escrito agora, Eduardo Souza, muito bem, meus parabéns, porra, cavodo. Hen, muito bem, Hen, a letra Re e o Nun Sofi, porque são duas mulheres, então não seria correto eu colocar Hem com Men Sofi, então é Hen com Nun Sofi. Esse é o correto, porque Hem, Hen, com Nun Sofi, Hen, Londot e Vrit. Então, o que Hannah e Esther estudam? Elas estudam Ivrit. Muito bem, agora a gente vai para a próxima página, que é a próxima página 42. Erkotvim. Alguém sabe o título aí dessa lição, dessa página? O que significa Erkotvim? Alguém sabe me dizer o que é Erkotvim? Ninguém sabe me dizer? A gente já estudou essas palavras. Muito bem aí, Eduardo novamente respondendo aí. Erkotvim significa como escrevemos. Como escrevemos. Kotvim é a palavra, a tradução dela correta é escrevemos. E é como de pergunta, quando você pergunta alguma coisa. De pergunta. Quando é como de comparação, é quemo, não tem nada a ver com é sempre de pergunta. Kotvim, como escrevemos. Aí vamos aí, a regra número 1, que significa, é a tradução aqui de Klal Mispar Echad. Aqui a regra número 1. Bemilim Lo Azionot Internationaliot Kotvim Bederer Klal. Então, aqui, vou traduzir para vocês. Nas palavras estrangeiras, que aí está entre parênteses, o nome que se dá também no hebraico internacionalizado, como se fala, que é usada essa palavra também, internacionaliot, que significa loazionot. Loazionot significa estrangeiras ou internacionais. Kotvim, geralmente, escrevemos, geralmente, Bederer Klal, até a gente, por ser sul-americano, e principalmente eu, tenho muita dificuldade aí nessa questão, que aí puxa Bederer Klal, puxa tanto o Lamed como puxa o Raf Sofi, que significa essa palavra dupla, essas duas palavras significa geralmente. Então, geralmente tem essa regra aqui geral para as palavras estrangeiras. Aí a gente vai ver que palavra estrangeira que são essas. E quais são as letras usadas. No caso do T
em português, o T, geralmente quando é uma palavra estrangeira, todo mundo vai usar a letra TET, não a TAV. Pode ver que aqui tem um X em cima do TAV. Isso é uma regra praticamente, se tiver uma exceção ou outra. Por exemplo, o nome Tânia, por exemplo. Tânia é um nome de mulher, por exemplo. Tânia. Tânia não é um nome hebraico, é um nome estrangeiro. O nome Tiago, por exemplo, se escreve com TET, não com TAV, com TET. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando. Aí, no caso do Summer, o Summer ele equivale ao S no português. O Summer equivale ao S no português. Se você pegar qualquer nome estrangeiro, geralmente pode falar quase 100% vai utilizar a letra Summer no lugar de sim, porque assim ela é usada em palavras do hebraico, genuinamente do hebraico. Por exemplo, o nome Sara, é hebraico mesmo, da Torá, então é usado sim. Mas no caso aí de uma palavra estrangeira, um nome próprio, alguma coisa, vai se utilizar o Summer. Aqui a gente vê também aqui, agora, o Kuf e o Kaf. O Kaf também é utilizado no hebraico. O Kuf, um nome estrangeiro, por exemplo, a gente pode dizer um nome Carlos, por exemplo, o nome Carlos, Cássia, Kátia, por exemplo, ele é escrito com Kuf. Essas são as regras de escrita para quando vocês estiverem escrevendo um nome que vocês nunca escreveram antes. Vocês vão saber com que letra você deve escrever, com que letra que é correto escrever. Então, o nome Kátia, o nome Cássia, o nome Carlos, sempre vai ser escrito com a letra Kuf e não com a Kaf, porque a Kaf são nomes genuinamente hebraicos, de forma geral. Aqui a gente vai para outra letra aqui, que é essa letra, que é muda no caso do Aleph, é uma letra que ela adquire o som da sua vogal. Ela pode adquirir tanto A, E, I, O, U. E no caso do Ain, é uma letra que ela tem um certo som, mas ele é muito difícil de se pronunciar, é mais uma coisa bem oriental. Ele seria a mesma coisa do Aleph, só que ele tem um som gutural muito forte. Mas, resumindo tudo, um nome estrangeiro, um nome que começa com vogal, um nome estrangeiro, geralmente, praticamente quase sempre, vai utilizar a letra Aleph e não a Ain. Então, a gente pode ver o nome Ovadia. Por exemplo, o nome Ovadia, ele é escrito com Ain. Por quê? Porque o nome é genuinamente hebraico. Agora, num caso de um nome, por exemplo, um nome em português, Hélio, por exemplo, o nome Hélio seria escrito com Aleph, é escrito com Aleph. A gente vai seguindo aí. Alguém tem alguma dúvida? Se não tem nenhuma dúvida, a gente vai estar seguindo aí. Ledugma, quem sabe o que significa Ledugma? Alguém sabe me falar? Eu sei que vocês estudam muito em casa. Ledugma. Dogma. Não. Dugma significa exemplo. Então, ledugma é para exemplo. Aí se deu 3 palavras de exemplo, palavras estrangeiras, de origem estrangeiras, que foram incorporadas no hebraico. No caso da palavra estudante, pode ver o uso aí do Summer. Já para começar, já se usa a letra Summer. Aí a letra Tet,
E depois, por fim, também a outra letra tet. Então, é uma palavra genuinamente estrangeira. Estudante. Estudante, no caso aí, que vem do inglês. Essa palavra que foi incorporada aí no vocabulário hebraico. Aí, outra palavra que a gente vê aqui é cosmética. Cosmética, que todo mundo sabe que é cosmética também em português. Cosmética é a parte aí de cremes e essas coisas todas, que é cosmética, todo mundo sabe que é cosmética. A gente vê que é usado a letra kuf, aí no meio da palavra tem o tet também. E a última palavra aí de exemplo, é história, que significa história, que é uma palavra também que não é genuinamente hebraica, é uma palavra que vem, pode ver que no português é a mesma palavra. Agora, algumas frases aí para a pessoa memorizar, a gente tem aí no número 1, estudante lomed ba-universita. Vocês podem reparar aí novamente, aí ó, universita, estudante, como já foi citado acima, estudante é uma palavra estrangeira e que significa talmid também, significa talmid. Só que talmid é usado aqui no hebraico moderno para a pessoa que estuda na escola, tudo, um aluno, mas quando ele já está num nível universitário, é-se usado esse termo estudante, quando a pessoa já está numa faculdade. E aí a palavra universita, que significa universidade, ela é uma palavra também estrangeira. A gente vê que ela se inicia com a letra Aleph, e o E é a letra que é Tet, aí a penúltima letra. A segunda frase aí é Dam Lomed Eletrônica estatística. Eletrônica estatística. Todos podem reparar novamente. Então, Dam estuda Lomed eletrônica. A gente vê aí, começa com Aleph. Aí tem Kuf aqui no meio. Tem Tet. E depois tem outro Kuf. Por fim, aqui na penúltima letra. Eletrônica. Estatística. Aí outra palavra estrangeira também que foi incorporada no hebraico. A gente vê aqui o samer para se iniciar, o tet, duas vezes. Depois aí o samer novamente, e o tet novamente, e o kuf novamente aqui, a penúltima letra. Aí a terceira frase para a gente mostrar mais palavras estrangeiras, no caso, é Ani optimista, velo pessimista. Ani, aí que vem do inglês, optimist, velo pessimista. Quer dizer que, então, aqui, eu sou otimista e não pessimista. Novamente, duas palavras estrangeiras aí. E a gente vê que começa com Aleph, no meio dela aí, tet, aí no final tet, novamente seguindo essa regra. O número 4 é Hu-Ba, Ucrânia, Verri, Ba'a, Itália. Ruba, Ucrânia, Verri, Ba, Itália.
a gente vê aqui dois nomes de países. Dois nomes de países aí. E a gente vê que Ucrânia, que é o certo em hebraico é Ucraina. Em português é Ucrânia, mas no caso em hebraico é Ucraina. Ucraina. A gente vê aí, começa com Aleph, primeira letra do nome do país. Depois tem Kuf. Depois também tem Aleph. E aí, no caso da Itália, também começa com Aleph, Yud, e tem um Tet aí, no caso. A quarta última letra. Agora, a frase número 5. האוטובוס בא ב-3. האוטובוס בא ב-3. Porque autobus não é uma palavra hebraica genuinamente. É uma palavra incorporada aí no vocabulário hebraico. E ela começa com Aleph, tem Tet e tem Samer no fim. Quer dizer que o ônibus vem às 3 horas. Aí a última frase, está bem pequena a tela para mim no caso aqui, mas não tem problema. Eu tenho um livro aqui também. Número 6 aqui, a última. Hadoktor medaber in estudentit batelefon. Aqui a gente tem quantas palavras estrangeiras? Quem sabe me falar aí nessa última frase, quantas palavras de origem estrangeira tem essa frase? Alguém sabe me dizer? Tem 4? Tem uma? Quantas palavras de origem estrangeira tem essa última frase? 3. 2. 3. A resposta certa são 3. Quem respondeu 3 respondeu muito bem. Hadoktor, que seria doutor, no caso. Medaber é uma palavra genuinamente do hebraico, porque medaber vem do verbo ledaber, que significa conversar ou falar. Im, aqui é com. Esse im significa com determinada pessoa, com determinada coisa. Então, é com. É genuinamente hebraico. Aí, agora a palavra ha-estudentit. Aí, vocês podem me perguntar agora, mas por que aqui o tav no final? O tav no final aqui é porque é uma estudante do sexo feminino. Aí precisa dessa regra do hebraico aqui, porque na regra do hebraico, o feminino ou ele tem tav, ou ele tem o re no final. Isso é uma regra do hebraico. Então, aí é uma palavra estrangeira e com uma regra hebraica que foi colocada nessa palavra. E por isso que ela tem o tav, que isso é uma regra geral do hebraico. Ou é re, ou é tav. Mas essa palavra também é estrangeira, e estudentit, e batelefon. Telefone é telefone, é uma palavra estrangeira que depois entrou no vocabulário hebraico. Bom, agora a gente vai para a próxima página. Alguém tem alguma dúvida dessa lição aí das palavras estrangeiras? Alguém quer fazer alguma pergunta? Muito bem aí, todos que responderam. Maiara respondeu também, por escrito. Então, vamos seguir aqui nessa nova lição aqui, essa nova página, que é Misparim. Misparim. Quem sabe me falar o que é Misparim? Números? Números. Muito bem. Misparim, números. E por que Mispar tem essas letras e Misparim
mispar é número e misparim é números. Por que tem... da onde vêm essas letras? Porque no hebraico, como eu já disse para vocês várias vezes, tudo tem a ver com a raiz. E o que acontece aqui agora... Shalom, Ari. Shalom. Shalom a todos. Eu não tô conseguindo mandar mensagem ao grupo, tá entendendo? Tô assistindo bem, mas não consigo mandar mensagem ao grupo. O Eliardo, é o Eliardo que está falando? Positivo, viu? Positivo. Eu tô assistindo bem, a aula tá saindo muito boa. Sim, tudo bem. Eu vou passar para o Raul para ver se tem algum problema. Eliardo, a gente aqui tá conseguindo ver as suas mensagens que você escreve, que você escreveu. Eu acho que você deve ter fechado o chat aí na sua janela. Então você tem que ir no aplicativo do Zoom, ali no cantinho vai ter uma opção de abrir o chat novamente. É o que eu acho que aconteceu aí, por isso que você não está conseguindo ver o chat. Aí embaixo, aí na janela, aí tem a opção de abrir o chat novamente, tá bom? Mas a gente está vendo aqui perfeitamente as mensagens que você tinha mandado. Eu também estou vendo as mensagens que ele aí, escreve. Ó, apareceu aqui, ó, Shalom. Você tá... Mas apareceu, mas eu não estou assim, participando do grupo, é como se eu estivesse mandando privado. Não, você não consegue ver aqui no canto da tela? Aqui. Você está conseguindo ver a lição? Tô conseguindo ver bem aqui, o áudio de você está saindo muito bem, você está explicando muito bem, mas assim, eu queria participar no grupo, só que as mensagens estão indo como se fosse pro privado. A gente está conseguindo ver aqui, se você escrever uma mensagem, a gente vai conseguir ver aqui, aqui apareceu aqui, ó, Eliardo, Shalom, você acabou de falar aí, Shalom, não acabou? De escrever Shalom? Pronto, mas tá aparecendo, tá aqui. Tá aparecendo. Tá aparecendo para todos. Prossiga agora. Sim. Então, como eu tinha iniciado a falar de misparim significa, e no caso o plural misparim, porque são números, e mispar no singular, que é número. Por quê? Porque tem essas 3 letras de raiz aqui no meio, essas 3 letras de raiz. Samer, P e Reish. Por que isso? Porque tem o verbo que eu escrevi agora e enviei aí. Ó. Escrevi aí no chat e enviei. É a palavra, o verbo lispor. Lispor significa contar. E como tudo em hebraico tem um porquê, todas as palavras no hebraico têm um porquê, mispar, ele tem ligação com o verbo lispor, que é contar. Então, por isso, misparim, mispar, vem do verbo lispor. A gente vê aqui alguns números. Esrim é 20. Sheloshim, 30. Arbaim, 40. Hamishim, 50. Shishim, 60. Shivim, 70. Shmunim, 80. Tishim, 90. E Mea é 100. Mea é 100. Sim, Eliardo, existe sim artigo indefinido também. Nas próximas lições vou estar explicando isso melhor. Sim, existe, sim. Agora a gente vai completar aqui a lição. Acredito que todos já completaram. Shemonim Vehamesh é 85. Agora aqui, o próximo número aqui é Esrim Vetesha. Alguém sabe me falar que número que é esse? Esrim Vetesha. Os números até 10 a gente já estudou. 29, muito bem. Josiane e todos que responderam por voz também.
Muito bem, 29. O próximo número aqui. Em outras lições passadas, a gente já estudou de 1 a 10. Por isso que agora a gente passou a estudar do 20 ao 100. E agora o terceiro número aí citado. Mea verhamishim. Quem sabe dizer que número que é esse? Mea verhamishim. 150. Muito bem. 150. Muito bem, Garcia, Josiane, quem respondeu também é 150. Agora, próximo, Shiloshim Veshalosh. Que número que é esse? 33. Muito bem, Shiloshim Veshalosh, 33. Agora, o próximo número, Shishim Vesheva. Shishim Vesheva. 67. Muito bem, Eduardo. Muito bem, Garcia. Muito bem, Sara, que respondeu. Agora, o próximo número. Stein. Alguém sabe que número que é esse? A gente já estudou na lição passada. 2? Stein. Muito bem. 2. Stein é 2. Agora, próximo número aqui. Mea Utshim. Espera, não, tá muito pequeno aqui para mim. Deixa eu ver. Mea Sten Esre. Mea Usten Esre. Mea Usten Esre. Que número é esse? Ficou um pouco difícil agora, né? 112, More. 112. Muito bem, Eduardo. 112. Mea, que é 100, e Sten Esre é 12. Então, 112. Aí, o próximo número aí. Shemunim Vetesha. Shemonim Vetesha. Quem sabe me dizer? 89. 89. Muito bem, Eduardo, Josiane, Sara. 89. Próximo número. Arba Esre. Arba Esre. Que número é esse? A gente estudou. 14. 14, muito bem. 14. Agora, o próximo número é Shivim Ve'ahat. Shivim Ve'ahat. Que número é esse? 71, Eduardo. Acertou. Muito bem. Tishim Ve'shesh. Tishim Ve'shesh. 96. 96. Muito bem. Ahat Esre. Ahat Esre. 11. 11, muito bem. Muito bem, Eduardo, muito bem. O próximo número aí, um número grande. Mea Arbaim Ve'ahat. Mea Arbaim Ve'ahat. 141. 141, muito bem. Agora um número muito difícil. Fs. 0. 0, muito bem, 0. Hamesh Esre. Hamesh Esre. Ninguém sabe Hamesh Esre? Eduardo respondeu aqui. 15, muito bem. 15, muito bem. Garcia também respondeu. Próximo número, Mea Shivim Ushmone. Mea Shivim Ushmone. 178. 178, muito bem aí. Agora, penúltimo número, Tishim. Tishim. Ninguém sabe? 90. 90, muito bem, 90. Agora está chegando as mensagens, Maiara, Eduardo, Josiane, muito bem. Último número aí da nossa lição sobre os numerais, Stem Esre. Stem Esre. 12. 12, muito bem, Eduardo, muito bem, Sara, 12.
Agora aqui, para completar aqui, você já tem um conhecimento de hebraico, já dá para completar aqui. Aqui é como se fosse igual as palavras, aquele jogo de letras que tem que completar para formar palavras. Como vocês já sabem, eu tenho certeza aí que vocês já completaram tudo. Então, agora a gente, palavra por palavra, a gente vai estar completando aqui no caso. A primeira palavra aí tem 3 letras para ser adicionada. Qual é a palavra? Quem sabe me dizer qual é a primeira palavra? No número 1, a primeira palavra. Estudante. 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 Muito bem. Quem respondeu, muito bem. Eliardo também fez uma pergunta: que tipo de hebraico é esse? Esse hebraico aqui é o hebraico moderno, é o hebraico que é utilizado no Estado de Israel. A gente está estudando aqui com o livro que é passado para quem chega aqui em Israel, para aprender o hebraico. Quem é alfabetizado aqui em Israel, quem chega aqui, estuda através dessas lições que a gente está passando. A gente está passando essas lições para você já ter um conhecimento. Quem tem vontade de estar mudando aqui para Israel, futuramente, eu espero, Bezrat Hashem, e já vão ter um grande conhecimento, já vai poder iniciar. E como a Mayara completou aqui a minha explicação, muito bem, aqui essas primeiras lições aqui são em hebraico cursivo. Depois a gente vai passar para a letra quadrática, que é a letra de imprensa. Então, continuando aqui, a primeira palavra foi a estudante. A segunda palavra, lomed. Lomed já está completa. Lomed, estuda. A estudante. Lomed, o estudante, estuda. Aí agora tem essa terceira palavra. Quem sabe, faltando 3 letras também. Universitar. Universita, muito bem, Sara completou muito bem. Universita, muito bem. Universita é a terceira palavra. Aí na segunda frase, dam lomed, dam estuda. Aí tem 4 letras para se completar. Tá um pouco difícil, né? Eu dou uma dica que é uma palavra estrangeira. Eletrônica. Muito bem. Eletrônica é a palavra. Eletrônica, no português. Muito bem. Agora, a outra palavra aí. Estatística. Sim, estatística. Muito bem. Você foi muito bem, Sara. 5 letras aí, você completou. Muito bem. Outra palavra estrangeira. O número 3 aí, a terceira frase aqui da nossa lição. Ani, começa Ani. Tem 4 letras aí para se completar. É também uma palavra estrangeira. Uma dica também é uma palavra estrangeira, que vem do inglês. Mas também tem uma palavra dessa equivalente no português. Optimista. Optimist. Sim, optimist. Que significa otimista. Ani é eu sou otimista. Velo, aí tem três letras para completar aqui. Pessimista. Velo, pessimista. Muito bem. E não pessimista. Agora o número 4. O número 4 aqui, a quarta frase. Ruba, me. 2 letras somente. Ucrânia. Me, Ucrânia. Me, Ucrânia. O nome do país é Ucrânia, que em português é Ucrânia.
Muito bem, aí se completa com a letra Aleph e com a letra Kuf. Agora, Verri, Ba'a, Me. Muito bem aí, Garcia Sampaio respondeu Itália. Muito bem aí. Aí coloca o Aleph e também coloca o Tet. Itália. Quer dizer que... A Sim, tradução fica, vem da Itália? Ela sim, vem da Itália? sim. Ele vem da Ucrânia e ela vem da Itália. Que esse me é quando a pessoa provém, ou alguma coisa provém de alguma coisa. O shell, shin e lamed, como eu escrevi aí, é de possessão. Isso é pronome de possessão, é outra coisa. Agora, quando a pessoa vem de algum país, não é que ela pertence àquele país, ele não é uma propriedade do país, mas ele saiu do país, ele nasceu no país. Então, por isso é utilizado o me, e não o shall, e sim o me. Aí agora, agora a número 5, frase número 5, que como a gente começa aí? Quem sabe começar? 3 letras tem que completar. Autobus, muito bem, Josiane. Autobus ba be shalosh. Autobus ba be shalosh. O ônibus vem às 3. Aí agora a última frase aí da nossa lição. Quem sabe completar 2 letras apenas? A doctor. A doctor, muito bem. O doutor. Medaber in, fala com. 3 letras para completar. Estudantit. Estudantit. Porque é uma moça, uma menina. Então, por isso, é estudantit. Aí, uma letra só. Como que ele conversa com ela? De que forma? Muito bem, aí Maiara também respondeu. Batelefone. Batelefone, que é no telefone. O doutor conversa com a estudante no telefone. Muito bem. A gente terminou aí essa lição. E agora, semana que vem, quiser passar a página para que todos possam ver, vai começar uma lição bem importante. Quem sabe me dizer o que é yesh e en? Yesh e en. Quem sabe me dizer o que essas duas coisas? Uma coisa é antônimo da outra. Uma coisa... Tem e não tem. Tem e não tem. Muito bem, quem respondeu. Tem e não tem. No hebraico não existe lo yesh, por exemplo. Se você for querer colocar diretamente do português para o hebraico, seria, por exemplo, lo yesh, não tem, porque yesh é tem. Só que em hebraico não existe essa expressão, não existe, não tem como falar isso. E no hebraico já tem uma palavra específica, que é en, que é essa palavra aleph, yud e nun sofi, ela é não tem. E yesh é tem. Então, no hebraico tem essas duas palavras. Não necessita a pessoa falar assim, lo yesh. Não necessita, não só não necessita, como é errado a pessoa falar lo yesh. A pessoa tem que falar en e yesh. Tem ou não tem, em português. Então, a semana que vem, Bezrat Hashem, a gente vai estar presente aí, mais uma vez.
E a gente vai estar estudando aí durante a semana, todo mundo estuda aí a página 44 do livro, que vai estar enfatizando aí tem e não tem. A gente vai estudar um pouco semana que vem. Obrigado a todos aí presentes. É um prazer enorme aí estar novamente com vocês e espero que todos aí semana que vem possam dar continuidade. Todarabá, Lekulam. Boa noite, muito obrigado, Moré Efraim. Muito obrigado a todos pela presença. Voltamos aí hoje. Amanhã tem aula, Ravi? Amanhã tem aula. Eu não sou o Ravi, sou irmão dele. Eu estou aqui só cuidando da sala. E amanhã tem aula, sim. E até amanhã. Muito